Estamos ao vivo! Mais um Café com Treino começando. E aquela introdução maravilhosa, né? Que é copiada por muitos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está vendo ou ouvindo este podcast, esta live. Mais provável que seja podcast. Isso porque, cara, eu tô impressionado com a procura que tem sido feita pelo podcast. Surpreendentemente boa a procura. Tem sido bem bacana. E isso até motiva de estar fazendo essas lives, enfim. Na verdade, gravando, né? Eu abro a live aqui mais para poder gravar mesmo, né? Mais para poder gravar. Até a minha intenção maior nem é o ao vivo especificamente. É gravar, né? Fica gravado aqui. Tem uma interação com quem acaba entrando aqui, perguntando, fazendo pergunta, enfim. Isso dá um dinamismo melhor, né? Do que aquele... Porque fazer... vídeo gravado, assim, só se eu fosse colocar só o vídeo gravado ou alguma coisa relacionada a isso, ia ficar meio estranho. Eu prefiro dinamismo, eu prefiro isso daqui. Eu gosto do improviso, gosto do toque me voe, na hora. Ligou, falou e era isso. Depois a gente vai ver o que vai dar. Então, sejam bem-vindos aí, quem está me acompanhando ao vivo. Estou aqui com o meu cafezinho. Sei que já não está exatamente na hora do café, assim, pelo menos para a maioria das pessoas, mas quem me acompanha aqui sabe. Sono, treino e alimentação. Não inverta a ordem. E eu tenho colocado essa prioridade. Então... Fiz as minhas horas de sono, fui treinar, podre de cansado, que ontem eu fiz dois turnos de treino, e hoje, menos de 12 horas depois do último treino, né, que eu fiz ontem à noite, as perninhas sentiram o peso do intervalado. Ontem foi uma paulada, cara. 8 de 2 minutos. Eu já conversei aqui, quem acompanha sabe, né? Mas eu já falei aqui, o nosso corpo, ele não entende distância. Nosso corpo entende tempo. Nosso metabolismo não entende distância. Nosso metabolismo entende tempo dentro daquela intensidade. É isso que o nosso corpo entende. É exatamente isso que o nosso corpo entende. Por isso que treinos por tempo, eles normalmente são mais eficientes. Agora, para o nosso cérebro, é muito melhor, sabe o quê? A distância. Por isso que provas de 6 horas, 12 horas, 24 horas, elas são mais complicadas para o nosso cérebro. Mas se tu colocar lá 50 quilômetros, 100 quilômetros, né, sei lá, 20 quilômetros, 5 quilômetros, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Quer acabar com o cérebro do caboclo num treino? 3 horas de treino. Pera aí, velho, o que eu fazia em 3 horas de treino? Não sei, será que tá acabando? Quanto tempo falta? Porque o tempo... né? O tempo é relativo. O tempo é relativo. E o nosso sofrimento ali dentro daquele tempo também. Então, o nosso corpo, ele entende tempo, mas o nosso cérebro, ele prefere a distância. E aí, o que a gente faz? Eu como treinador, eu mesclo as duas coisas. Alguns treinos são para o cérebro, alguns treinos são para o corpo, para o metabolismo, mais especificamente. E aí,
vem um negócio legal, né? Porque alguns treinos vão ser mais confortáveis para o corpo, outros mais para a cabeça. Mas se tu for pensar no frigir dos ovos, por exemplo, ontem eu estava fazendo 2 minutos, 2 minutos por 2 minutos. Se eu fizer um intervalado de 8 de 500 por 2 minutos, eu vou estar fazendo praticamente o mesmo treino. Exatamente igual, praticamente vai dar as mesmas coisas. Só que daí, como eram 2 minutos, eu estava correndo abaixo de 4 ali, então estava 540, 550 metros por aí. Então eu tinha esses 50 metros a mais. Isso pouca gente se liga, né? Fica pensando no treino apenas como distância, mas às vezes é por horas. E esse é uma das diferenças que eu vou falar. Vai ter um primeiro congresso de corrida em trilha aqui do Rio Grande do Sul, organizado pela federação aqui do Rio Grande do Sul. Vai ser na Sojipa, e o tema que eu vou falar vai ser sobre semelhanças e diferenças do treinamento de asfalto e de trilha. Porque agora não vejo mais assim tanta discussão, mas teve um tempo, bota aí já faz uns 5, 6 anos atrás, que os treinadores discutiam, ou pelo menos eu via os alunos desses treinadores discutindo, o treino precisa ser por quilômetros ou por horas? Por quilômetros ou por horas? Bom, a prova está em quilômetros, né? Mas o tempo de exposição que tu leva é em horas. E o que o nosso corpo entende são as horas. Então, é melhor a distância ou o tempo? Ou a distância e o tempo? Ou a distância, o tempo e a altimetria, com um range entre elas? Aí isso será conversado no congresso. Não vou dar spoiler, né, cara? Não vou dar spoiler da minha palestra. A galera tem que ir lá olhar, né? Prestigiar, dar uma moral pro cara também, né? Eu acho que vai ser bem legal, bem legal. Vai ter, cara, daqui do Rio Grande do Sul, muita gente boa. Muita gente boa. Boa de verdade. Deixa eu ver aqui se tiver pergunta. Faça. Beleza. Outra coisa aqui. Deu, beleza. Olha só. Uma coisa interessante, tá? Interessante que eu vou chamar a atenção aqui. Ontem, antes do treino, um rapaz perguntou: professor, tu acha que alongar antes do treino, o que vocês acham de alongar antes do treino? E aí, tava o Henrique aqui, né? E aí o Henrique, treinador também aqui de Santa Cruz do Sul, ele explicou, ele é um cara mais polido, é um cara mais calmo, assim, palavras mais amenas e tal. Um cara mais tranquilo. Ele falou, cara, pois é, não sei e tal. Eu falei, cara, e ele falou assim, mas mais calmo, né? E aí eu falei, tá, Henrique, eu sei que tu é um cara polido, vamos lá, vamos resumir em uma frase. É uma merda. Aí o cara viu uns bolitão. Mas vamos lá, deixa eu fazer essa construção com vocês. Alongamento antes do treino de corrida é bom ou é ruim?
Bom, primeira coisa, a pergunta dele foi: alongamento ou aquecimento antes de correr? Cara, isso não existe a menor chance de ser diferente. É aquecimento. Se tu vai correr, tu vai aquecer, e isso seria legal que tu fizesse antes de todos os treinos. O começo de todos os treinos é um aquecimento. Ah, mas eu vou sair para um longão que é ritmado. Beleza, os primeiros 2 km faz um pouquinho mais leve, depois tu entra no ritmo. Não tem problema nenhum. Ah, mas sempre assim. Sempre aquece o corpo antes, prepara ele para coisa. Beleza. Dito isso, esta dúvida não existe. Esta dúvida não é uma dúvida compatível, porque não existe compatibilidade. Sempre vai aquecer. Não tem erro. Ah, mas e o alongamento? Então, antes de eu começar a correr, antes do aquecimento talvez, ou antes do treino, né? Vale a pena eu alongar? Bom, então agora vamos lá. Alongamento é o método de treinamento para desenvolver a flexibilidade. Entendeu? Alongamento é o método de treinamento para desenvolver a valência física, flexibilidade. Beleza. Quando a gente usa este método de treinamento para desenvolver flexibilidade, a gente precisa pensar se aumentar a nossa flexibilidade vai ser positivo para a corrida. Essa talvez seja a discussão. E aqui eu não estou me referindo a, o cara vai largar no treino, vai começar o treino. Dá uma puxada na perna aqui, dá uma puxada aqui e deu pra bola. Não. O que antigamente, isso daí nas minhas aulas de educação física lá do colégio, negócio Neandertal lá, o que os professores faziam, e até depois, quando tu ia começar em uma academia, cara, tu ficava 5, 10 minutos alongando antes de começar a tua atividade. Era assim que aconteciam as coisas. E isso era passado de professor em professor sem muita objeção, vamos chamar assim. Então, se tu vai pegar treinador bem mais nego velho, assim, treinadores mais velhos, eles ainda repetem esse padrão. Só que isso nunca houve, nunca existiu uma base científica para que isso acontecesse. Um dia alguém teve essa ideia e começou a ser feito. Um dia começaram a fazer esse negócio. Beleza. Uma coisa, então, voltando. Uma coisa é, antes de tu sair pro teu treino, tu dá uma puxada aqui, dá uma puxada ali e vai pro teu treino. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu ficar 30 segundos, 60 segundos alongando a tua musculatura, por exemplo, para começar o treino de corrida. Isso não faz sentido algum. Não existe lógica fisiológica alguma para isso. Fisiológica não. Não existe lógica para isso. Por que não existe lógica? Pensa comigo. A tua musculatura está... Aliás, a tua musculatura deveria estar se preparando para um estímulo de contração e, dependendo do treino, de contração rápida. Mas antes de tu fazer isso,
tu faz um estímulo de estiramento na tua musculatura. E o nosso corpo, a musculatura não consegue entender, peraí, é para me estirar ou para me contrair? É para me estirar ou para me contrair? O que eu preciso fazer? E aí o caboclo vai lá, faz um puta de um estiramento, de um treino de estiramento muscular, e vai fazer um treino intervalado, por exemplo. E aí faz o estímulo de contração. Opa, o que está acontecendo aqui? Sei lá, rompimento de fibra, uma lesão muscular, alguma coisa assim. Foi por causa do treino de corrida? Não. Foi porque estava fazendo um estímulo de uma coisa quando era para fazer de outra coisa. Ah, tem uma sensibilidade muscular, tem falta de reforço, tem outras coisas, né? Não, nunca é uma coisa só. Mas, pega a lógica. Tu tá fazendo um estímulo de estiramento antes de o que tu quer é contração muscular. E às vezes contração rápida. Porque é o que tu precisa para que tu vá fazer um treino intervalado, contração rápida. Pegou essa ideia? Tem que pegar a lógica das coisas. Tem que pegar o caminho neural das coisas. Beleza. Mas alongar em outro momento do dia. Um outro momento do dia. Aí pega corredores, né? Corredores, em sua maioria, o que acontece? Ele fica em pé, abaixa e não consegue tocar os dedos das mãos nos dedos dos pés, sem dobrar os joelhos. Certo? Então ele tem uma flexibilidade diminuída. Mas isso é bom ou isso é ruim? Preciso fazer um treino de flexibilidade em outro momento da minha vida para melhorar minha flexibilidade e aí então melhorar o meu desempenho na corrida? É isso que nós vamos discutir agora. É isso que nós vamos discutir. Pensa comigo. Vamos lá, vamos só na lógica, né? Vamos só por lógica. Existem métodos de tu mensurar a tua flexibilidade. O nome disso é banco de Wells, eu acho que é. É um banco onde tu senta com as pernas retas e vai com as mãos até a ponta dos pés, ou o mais próximo que tu conseguir dos pés, sem dobrar os joelhos, obviamente. Lá vai ter um número e esse número, em base populacional, tu vê se tu tá acima da média, na média ou abaixo da média, né? Se tu estiver abaixo da média, provavelmente tu teria que, em tese, melhorar a tua flexibilidade. Então vamos lá, uma coisa bem prática. Sentou no chão, pegou as mãos, foi lá no meio das canelas para os pés, cara, já tá suficiente. Pô, não consegue tá da canela para trás, da canela em direção ao joelho, precisa melhorar a flexibilidade. Dica prática, tu pode fazer na tua casa agora. Sentou no chão, pernas retas, tenta colocar as mãos o mais próximo dos pés possível. Se tu chegar da canela para próximo dos pés, tu já tem uma flexibilidade ok. Se tu estás do meio da tua canela para o joelho, tu tem um déficit de flexibilidade.
entendido essa parte? Até uns coisinhas aí. Entendido essa parte? Então, assim, tu pode fazer na tua casa hoje, tu pode fazer na tua casa olhando esta live. Tu pode fazer agora no teu treino da academia, no teu treino que tu tá ouvindo no podcast. Pode fazer agora e ver isso. O ideal seria o banco de wellness, mas para tu ter uma boa base, vai por isso aí. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar desenvolvendo o raciocínio aqui. Corredor precisa melhorar a flexibilidade? Se tu encosta do meio da canela até os pés, não precisa. Não vejo necessidade nenhuma de desenvolver a flexibilidade, aumentar o teu nível de flexibilidade. Não faz sentido. Até porque, quando a ciência pesquisou corredores, né, e flexibilidade, o que acontece? Há um efeito de associação. O que é um efeito de associação? Quando um aumenta o outro aumenta um aumenta um aumenta um. As coisas acontecem em paralelo, em associação. Ou diminui um, outro um. É sempre parelho, é sempre proporcional, tá? Então, quando a ciência pesquisou corredores e flexibilidade, houve uma associação. O que foi essa associação? Quando os corredores eram mais flexíveis, eles tinham menor economia de corrida. Quando esses corredores tinham menor flexibilidade, eles tinham melhor economia de corrida. Putz, e agora? Peraí, todo mundo sempre me disse a vida toda que precisava de flexibilidade, precisava alongar. Não, cara. O corredor precisa melhorar a mobilidade articular, que são coisas diferentes. Corredor precisa melhorar a mobilidade articular. Se tu já tem uma flexibilidade muscular ok, o que tu precisa é mobilidade articular. Ou desenvolve a tua flexibilidade muscular até o nível básico e depois foca só em mobilidade. É isso. Aliás, exercícios de mobilidade antes de correr são muito mais eficazes do que alongar antes de correr. Muito mais eficazes. Muito mais. Então, vamos continuar no raciocínio aqui da flexibilidade. Vou tentar dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui não é um elástico exatamente, mas a pulseira serve porque ela é elástica também. Imagina o nosso tendão aqui, tá? Isso aqui é o pé, canela, né? Aqui, hipoteticamente. Aqui a gente tem o nosso tendão de Aquiles, tá? Ali, os pesquisadores, eles pesquisam stiffness, ou rigidez. A rigidez desse tendão. Quanto mais, isso é complicado. Mas vamos lá. Os pesquisadores, eles pesquisam o tendão de Aquiles e vem o stiffness. Stiffness significa rigidez, a rigidez desse tendão. Então imagina vocês que quando a gente bate no solo,
a gente tem uma absorção de energia até encostar com o calcanhar, certo? A gente encostou com o antepé e está absorvendo energia até encostar no chão. E quem está absorvendo essa energia é o tendão. E este tendão, quando ele acumula esta energia elástica, e quando o calcanhar encosta no chão e a gente vai para frente, a gente vai fazer a propulsão, há uma liberação dessa energia elástica. A gente vai para frente. Então, o tendão faz isso daqui, ó. Energia elástica. Para vocês entenderem o que significa essa energia elástica, é como se tu andasse de bicicleta e estivesse pedalando e pegasse um vento a favor de ti. Esse vento a favor, ele aumenta a tua velocidade, sem que tu aumente o esforço. Ou, se tu continuar no mesmo esforço, tu vai aumentar a velocidade. Correto? Se pegou o vento, é uma energia externa, uma coisa que tu não está gastando energia nenhuma. O vento que vem e te empurra. A energia elástica do tendão é isso. É uma energia que ela está sendo acumulada ali e quando ela dissipa e te leva para frente, é uma energia que tu não está gastando energia nenhuma para produzir isso. Tu não faz força para produzir essa energia. A energia elástica na qual tu absorve através do tendão e quando tu encosta no chão, essa energia se dissipa e tu faz a propulsão, tu não está gastando energia para isso. Energia do teu corpo, vamos dizer assim. E quando a gente tem um tendão mais rígido, ele acumula essa energia elástica e nos impulsiona para frente de uma forma mais eficiente. Quando isso acontece, a gente melhora a nossa economia de corrida. É como se o vento nos levasse para frente o tempo todo. E isso é extremamente benéfico para quem quer desempenho. Extremamente benéfico para quem quer desempenho. Extremamente benéfico. Beleza? Então, vamos mais um pouco. E se tu é um cara extremamente flexível, e o teu tendão tem pouca rigidez. Cara, é como pegar um elástico velho, que não tem mais eu não sei o nome daquele negócio, eu acho que é complacência. Não me lembro. Mas é como pegar um elástico velho. Se tu é muito flexível, tu não gera mais essa energia elástica, não existe mais a energia elástica. Então, ser extremamente flexível talvez não seja uma boa ideia. Então, por isso que, quando os pesquisadores vão ver, há um efeito de associação. Quando tu aumenta a flexibilidade, tu diminui a economia de corrida. Quando tu diminui a flexibilidade, aumenta a economia de corrida. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena alongar visando melhorar a flexibilidade
para corredor, sendo que o que tu mais quer, na tua vida, o que todo corredor deveria ser enlouquecido por conquistar, é a economia de corrida. Ser o mais econômico possível, ter a melhor gestão de recursos fisiológicos, metabólicos, mentais possível para a sua prova. Esse é o suprassumo do corredor. Aprender a gerir os seus recursos para uma prova. É isso que o corredor precisa fazer, gerir os seus recursos. E gerir os seus recursos é ser o mais econômico possível. Se eu quero ser o mais econômico possível, uma das coisas que afeta a economia de corrida é o stiffness, ou rigidez do tendão. Quanto mais rígido ele for, mais energia elástica eu vou conseguir dissipar de forma rápida. Então, mais vento, naquela analogia que eu estou falando para vocês, mais vento eu vou ter. Pô, é tudo que eu quero na minha vida. Tudo que eu quero na minha vida. Mas, Fetter, então eu não devo alongar? Não é o que eu estou falando. Tu precisa alongar e lembre, alongamento é o método de treinamento para desenvolver a flexibilidade. Então, se tu quer treinar para desenvolver a tua flexibilidade, tu tem que ver se vale a pena ou não. Se tu já tem um nível ok de flexibilidade, cara, de novo, que fique claro, eu não estou falando daquela puxadinha mequetrefe de musculatura. Eu estou falando de ficar 30, 60 segundos parado, tentando aumentar a flexibilidade. Isso é treino de flexibilidade. Aquela puxadinha de perna vagabunda que o cara faz, isso aí não adianta, isso aí é só pra tu. Isso aí nem é nada. Nem é nada. Isso aí é, sei lá, nem botar um óculos, não sei, botar um boné. Não faz diferença. Não faz diferença. Pra mim faz, pelo menos. Tá. Mas vamos lá. Deixa eu tentar fazer uma outra analogia com relação a esses recursos, que o corredor precisa gerir. Pensa comigo. O corredor, eu vou fazer uma analogia que é a seguinte. O corredor é a mesma coisa que jogar Super Mario. Tu lembra do Super Mario? Todo mundo aqui da minha geração jogou Mario. E todo videogame ele é feito naquela época por fases, né? Então, tu tinha a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4, enfim, anyway. O que acontecia nos videogames, e deve acontecer até hoje, durante a fase, tu ia jogando e ia tendo algumas coisas ali para fazer, fugir de uns monstrinhos, pegar umas moedinhas, fazia essas coisas até chegar num chefão. Olha que loucura! Quando tu ia matar esse chefão para passar para a próxima fase, tu utilizava das habilidades que tu tinha aprendido durante aquele treinamento de fase. Então, pegar aquela moedinha, sair do bonequinho, pensar como tu ia fazer as coisas, o caminho que tu devia de percorrer durante aquela fase. Tudo isso desenvolvia a tua habilidade cognitiva e a tua habilidade física para que tu chegasse no chefão e matasse ele. E a forma de matar esse chefão foi as habilidades que tu desenvolveu na fase.
Isso não é exatamente a mesma coisa que a gente faz quando treina para uma prova? A gente se coloca em pequenas situações ao longo do treinamento que vão desenvolvendo pequenas habilidades físicas e mentais para que a gente chegue naquela prova e consiga matar o chefão. Ser corredor é a mesma coisa que jogar videogame. Só que tu tá jogando o game da vida real. Tu é o Super Mario ou o Mario ou o Luigi. Não era o Mario. Tu é. E aí tu vai aprendendo, vai passando de fase, vai aprendendo, passando de fase, vai passando. E aí as provas, pensa comigo, olha a lógica do videogame, a lógica do videogame é sensacional. Porque tu começa numa fase muito fácil. O corredor também começa numa fase fácil. É 3 km. Depois ele vai para 5, depois ele vai para 10, para 21, para 42, aí ele vai para trilha, aí ele faz ultramaratona, aí ele faz uma ultramaratona um pouco mais fácil, aí depois ele aumenta a dificuldade, e assim ele vai aumentando a dificuldade, aumentando a dificuldade. No videogame era a mesma coisa. Só que, quando tu ia passando de fases, se tu pegasse um outro videogame e voltasse na fase 1, era muito simples. Tu já sabia, tu já tinha as habilidades instaladas em ti para passar daquela fase. O corredor também, o corredor quando chega, sei lá, o cara fez 1, 2, 3, 10 maratonas, o cara vai correr 3 km, porra, pelo amor de Deus, né? Cara, se isso faz sentido para ti, e tu tá ouvindo até aqui, compartilha com algum amigo teu. Pega e bota lá no grupo do WhatsApp dos amiguinhos e fala assim, ó, pratique a longa antes do treino. Ouve o que esse cara falou aqui. Porra, bota lá, dá uma erguida no cara. Dá uma erguida. Tu tá aprendendo uma coisa nova, tu não sabia disso. Né, eu já sabia. Bom, então por que não compartilhou? Sabe o que eu venho batendo aqui e vou continuar batendo. Eu venho aqui e eu tenho cada vez mais compartilhado coisas. Compartilhado os livros que eu tenho lido, o que eu tenho aprendido desses livros. Eu venho aqui nas lives, eu boto corte, eu boto no YouTube, eu tenho cada vez mais espalhado isso. E cada vez mais na minha volta, no meu entorno de amigos, eu dou um livro que eu li. Eu dou um livro que eu li, eu incentivo que o cara leia, eu incentivo que o cara veja o podcast ou o filme que eu vi, o documentário que eu vi, a série que eu estou olhando. Sabe por quê? Porque eu preciso que as pessoas na minha volta cresçam junto comigo. Eu preciso que os alunos cresçam em conhecimento, porque daí eu vou chegar lá e vou colocar num feedback. Pô, tu teve ganhos marginais. E o cara vai ficar assim, porra, ganhos marginais, velho? O que esse louco falou? Ganhos marginais? Qual é a referência? Eu não entendi. Ganhos marginais, eu não tô entendendo o que ele tá falando. O cara não vai entender a língua que eu tô falando. Ganhos marginais, hábitos atômicos. Livro Hábitos Atômicos, o melhor livro que eu li nos últimos tempos. Melhor livro que eu li. O melhor livro que eu li nos últimos tempos se chama Hábitos Atômicos. Porque ele deu o conceito de ganhos marginais. Que é um conceito que eu não sabia nomear, mas que para a economia de corrida, por exemplo, que é o que eu venho desenvolvendo ao longo dessa live aqui, é sensacional. Sensacional. Se tu for olhar
é uma pena, assim, eu vou ter que achar um jeito de colocar imagem aqui nessa live. Porque quando tu pega e se tu digitar no Google economia de corrida, tu vai ver um quadro do que se tu colocar no Google economia de corrida, vai aparecer uma imagem grande de vários quadradinhos e no meio está escrito economia de corrida. E esses quadradinhos pequenos são o que impacta na economia de corrida. E, cara, tem lá melhora de força, melhora da rigidez do tendão, clima, um monte de coisa altera a economia de corrida. Um monte. E ganhos marginais melhorei um pouquinho o meu tendão aqui. Vai melhorar a minha economia de corrida lá. Melhorei minha adaptação ao calor. Pouquinho. Vai melhorar a minha economia de corrida lá. Melhorei um pouquinho meu pace. Vai melhorar a economia de corrida lá. Botei um tênis de placa. Vai melhorar a minha economia de corrida lá. Entendeu? Pegou a lógica? Só que eu preciso que o ambiente todo na volta esteja apto a ouvir, apto a entender as coisas. E por isso tem que compartilhar mais, compartilhar mais. Não quero que nada fique comigo, tem que compartilhar. Falando em compartilhar, deixa eu partilhar uma coisa. Na live passada, eu tentei explicar os limiares de corrida. E eu não estou satisfeito com a minha explicação. Porque na minha cabeça, quando eu explicar uma coisa aqui, uma criança de 8 anos precisa aprender. Precisa entender. Às vezes, eu explico pra Maia. Se a Maia entende, eu vejo, uma criança de 5 anos entendeu. Pode ser que os caras não entendam. E eu explico pra ela, né? Ela, de noite, às vezes, ela vem assim, papai, eu quero conversar sobre o corpo humano. Cara, a Maia já sabe, ela já sabe que quem manda no corpo é o cérebro. É o cérebro que dá o comando para as coisas. Mas que é o coração que leva sangue e nutrientes para que a gente faça qualquer movimento, qualquer coisa. Ela sabe que se ela não está dormindo de noite, é o cérebro dela que está trabalhando muito forte, que ela precisa diminuir os pensamentos e respirar. Porque quando ela respira, diminui os pensamentos, acalma o coração e ela consegue dormir. Cara, a Maia tem 5 anos. 5 anos. A Maia sabe disso. E agora, eu peguei um relógio novo. E, cara, esse relógio, ele tem tudo que vocês imaginarem e, assim, pega tudo, pega até o pensamento. Uma das coisas que tem aqui, que eu achei sensacional, é a respiração quadrada, né? Que é um método de respiração comprovadamente que relaxa, né? Que acalma o corpo. Posso falar disso em outra live, isso aí vai ser bacana. E ele tem aqui no relógio. Eu já fazia, mas é que, cara, o cara se perde um pouco no... respiração quadrada puxa o ar, puxa o ar por 4 segundos, segura por 4 segundos, solta o ar por 4 segundos, segura por 4 segundos. E fica fazendo isso. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Por isso que é respiração quadrada. E essa respiração quadrada eu fazia sem nada. Agora tem no relógio, o que eu achei sensacional. E a Maia sabe
A Maia sabe que eu vou fazer a minha respiração antes de dormir. É sempre que eu consigo convencer ela a fazer? Não. Ela é uma criança de 5 anos. Mas ela já sabe que existe isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu ainda não consegui uma analogia boa o suficiente para explicar para a Maia, ou para uma criança um pouco maior, de 8 anos, como funcionam os limiares de corrida. Ainda não cheguei lá. Mas eu vou dar uma ideia aqui para vocês, daí vocês me dizem se é uma boa ideia ou não. Mas, olha só. O nosso corpo, ele só tem duas quebras fisiológicas importantes. Só duas. Essas duas quebras fisiológicas eu vou colocar como dois portões, tá? 2 portões. Então, é como se eu estivesse dirigindo o carro na cidade, eu estou numa zona onde e aí essa cidade hipotética, ela não tem sinais e o trânsito é fácil de dirigir. Nesta analogia, eu estou dirigindo sem gastar gasolina do carro, praticamente. Eu posso ficar girando nessa cidade horas e horas, horas e horas, horas e horas. Porque o meu carro é eficiente o suficiente. Só que eu chego em determinado momento dessa cidade e passo um portão. Quando eu passo esse portão, que se chama limiar 1, quando eu passo esse portão, eu vou para a rodovia. Na rodovia, eu ando mais rápido. Quando eu ando mais rápido, eu começo a gastar um pouco mais de gasolina do que eu deveria, porque eu tenho que ultrapassar alguns carros, porque a rodovia está indo mais rápido. E então, chega um determinado momento que o carro já está gastando mais energia e eu passo mais um portão, que é o limiar 2. E quando eu chego nessa terceira pista, é uma pista de corrida. E nessa pista de corrida, eu estou andando muito rápido, gastando muita gasolina. E essa é a minha analogia para tentar explicar para uma criança de 5 anos o que é zona 1, zona 2, zona 3. Eu ainda vou tentar explicar isso para ela e vou ver, volto aqui. Mas eu ainda não estou satisfeito, mas eu acho que é uma boa saída para que a Maia, com 5 anos, entenda o que é limiar 1, limiar 2, zona 1, zona 2, zona 3. Se a Maia entender, eu jamais vou aceitar que um adulto não entenda isso. Aí, cara, aí não tem mais o que fazer. Se a Maia com 5 anos entender, pô, não pode ser. Aí é o Clóvis de Barros que fala: porra, como é que tu não entende se teve um cara que tirou do cérebro, colocou no papel, fez um livro explicado, escrito, tu que só precisa ler aquilo, tu não entendeu? Porra, velho, tu tem que ler 10 vezes até entender aquela porra. E aí ele fala, tenha bril. E é isso, tem que ter bril, cara. Quando eu fazia fisiologia do exercício, eu não entendia bosta nenhuma. Porque eu estudei em colégio público a minha vida toda. E a minha base educacional era muito ruim. Muito ruim. Quando eu cheguei para fisiologia do exercício, meu galo, eu tava muito para trás. Muito para trás. E eu ficava, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo.
Até porque as provas de fisiologia do exercício, quando eu fiz, era assim. Chegava toda segunda-feira e o professor, ele dava um capítulo de um livro, tá? Chegava o capítulo de um livro, leia o capítulo do livro, beleza. Ele chegava na segunda-feira e prova. De largada, na largada. Prova. E aí era assim. Um corredor foi fazer treinamento na altitude por um mês e depois voltou para competir no nível do mar. Descreva as adaptações fisiológicas esperadas para esse corredor. E, mano, ele dava uma folha pautada, né? Folha cunhinha lá, folha pautada, eu acho. E escreve, velho. Era pergunta aberta, não era sim, não, A, B, C, D. Não, aqui, ó. Não sabe, não enrola, não tem o que fazer. É assim que eu aprendi fisiologia do exercício, com problema. Então, por isso que eu tinha que ler, até entender. Porque vinha depois da prova, assim, But, acho que eu falei bastante, falei o suficiente. Deixa eu ver aqui o que temos de perguntas, comentários. Correr exige propulsão. Energia elástica do tendão é fundamental. Ao alongar, você relaxa e perde essa energia, podendo levar ao relaxamento da perda elástica. Exatamente. Tá. Bom dia, mano. No máximo alongamentos dinâmicos. Antes do treino é o que penso. Não, mas assim, ó. O alongamento dinâmico visando o ganho de flexibilidade também não adianta nada. De novo, uma coisa é dar uma puxadinha, outra coisa é ficar assim, ó. Até, vou alongar mais. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Olha o Flavião aqui. Estou simulando a corda, pequenos pulsos antes de iniciar o treino e está funcionando bem. Porra! Pular corda não é que é melhor, é absurdamente melhor do que a palhaçada dos educativos, né? Começa por aí. Alongar antes ou depois? Essa pergunta sempre causa uma discussão boa entre fisioterapeuta e educador físico. Para mim não tem discussão nenhuma. Para mim não há discussão. Não precisa alongar antes, não precisa alongar logo depois. Não precisa alongar logo antes, não precisa alongar logo depois. Simples assim. Quer alongar? Alonga em outro turno. De novo, a gente está fazendo um estímulo de contração quando corre. Quando a gente faz o alongamento, a gente está fazendo um estímulo de estiramento. Não faz sentido. As duas coisas não batem. Tô indo por lógica, tá? Fiz e passei os dedos da frente dos pés. Não precisa mais fazer. Não precisa fazer treino para desenvolver isso. Obrigada por trazer de forma clara para o público. Olha, cara, eu tô tentando, Kelly. Tô tentando muito, assim, ser o mais claro e didático possível. Não sei se consigo, mas eu tento. E, se tu aprendeu alguma coisa, uma que seja, se fez sentido um palito, compartilha com alguém essa live, esse podcast. Pega o linkzinho do Spotify e bota no teu grupo de amigo. A galera na tua volta precisa crescer junto. Vai ficar só pra ti, pra quê? E outra, aprendeu alguma coisa, no próximo treino coloque em prática.
Coloque em prática. Movimentação de braço auxilia na economia de energia cinética de corrida também. Também. Posso falar do movimento dos braços também. Excelente analogia. Agora eu não sei qual que é a analogia, mas eu acho que deve ser a que eu tô tentando explicar para Mar. Correr e depois fazer academia. Correr primeiro e depois fazer academia pode? Cara, qual que é a tua prioridade? Correr ou ser maromba? Correr. Então a corrida vem antes. Se tu tiver que optar, corrida sempre vem primeiro. Na minha concepção e de vários outros treinadores com cérebro. Agora os caras... A pergunta mais filha da mãe que já me fizeram. Qual o melhor tênis para ti que considera nota 10 para provas de ultra? Aí tem que ver o terreno da prova, né? Porque se for uma prova de estradão, é de um jeito. Se for uma prova de pista, asfalto, é outro tênis. Se for de trilha, é outro ainda. Mas basicamente, vamos pegar trilha, tênis de trilha, que eu gosto, que eu uso, que se eu for fazer uma prova amanhã é o que eu vou usar. Se chama Speed Trek da Salomon, mas é um tênis que não é mais vendido. Eu gostava tanto dele que eu comprei 3 pares. Eu tenho 3, agora 2 vivos, né? Um já faleceu. Speed Trek da Salomon. Mas hoje em dia acho que por uma La Mission da vida eu compraria um Hoka, alguma coisa assim. Provavelmente um Hoka ou talvez um New Balance ou Hierro. Acho que são tênis assim com um amortecimento, um conforto legal, mas com um solado bacana. Se eu tivesse que comprar um outro tênis agora, né? Bom, gurizada, beijo pra vocês. Tá aqui a pergunta, ó, já treinou hoje? Eu já fiz aí meus 9 quilômetros e agora vou para a academia, colocando em prática o que eu acabei de responder. Primeiro corri, depois agora vou para a academia. Olha, estou botando em prática o ensinamento dos 150 batimentos e tem melhorado muito a minha eficiência na corrida. Porra, velho. Porra. Obrigado. Aí, ó. É isso que faz o cara se motivar. Aí que faz o cara se motivar. O cara colocou em prática. Não adianta só vir aqui ouvir a minha live, ouvir live de, sei lá, do raio que o parta aí e não colocar em prática. Tem que colocar em prática. Colocar em prática. No teu próximo treino. Então, essa live vai para o podcast, vai pro Fora da Trilha agora. Eu só vou salvar essa live e já colocar direto lá no Spotify. Se tu tem algum amiguinho, amiguinha que tem dúvidas sobre alongamento, sobre economia de corrida, sobre limiares, que foi os assuntos que eu coloquei aqui, por favor, compartilhe com ele e ouça mais os outros episódios que eu faço por aí. Beijo, até mais.